Salmo 37, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Oremos. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor, como família da fé, para te adorar, para te bendizer, para te agradecer, como já fizemos, Senhor, pelo ano que o Senhor nos concedeu e pela tua misericórdia que nos acompanhou ao longo desse ano inteiro. Ó Pai, fala conosco agora nesta última mensagem do ano e que nós saibamos viver a tua palavra para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, esse final de ano é aquele momento clássico, né, de rever a vida, de fazer planos, de assumir propósitos, não é? As pessoas até fazem listinhas do que eu vou fazer no ano seguinte, vou começar a academia, e aí vai todas aquelas coisas, vou fazer regime, né? Coisas do tipo, mas tem outras coisas, digamos, mais viáveis, né? Algumas a gente promete que vai fazer, não consegue, mas enfim, isso vai acontecendo, e é assim que a nossa vida vai seguindo. É claro que essa virada de ano, toda virada de ano, não é um momento mágico, não vai acontecer nenhuma mágica a hora que der meia-noite, não é? Embora alguns acreditem, não é, que tem que passar a virada do ano vestindo algum tipo de roupa, né, Eric? Brincadeira. Comendo algum tipo de comida em especial, ou pulando ondinhas, ou enfim, fazendo algumas mandingas ou algumas superstições, porque isso sim, se você fizer, aí seu ano vai ser vitorioso. E nós temos algumas coisas disso no meio evangélico também, mas enfim, é a vida. Mas não é assim que as coisas funcionam à luz da palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que rever a vida e fazer planos são boas práticas, isso é bom, isso não é nenhum problema. Olhar para trás, por exemplo, para ver o que você acertou, o que você errou, corrigir rumos, isso é legal. Planejar o futuro é uma prática prudente. A Bíblia diz que nós podemos fazer isso e até devemos, obviamente, confiando no Senhor. Agora, a grande questão é qual a base que você considera para fazer a sua revisão do ano e para fazer seu planejamento para o próximo. Esse é o detalhe. Nessa noite nós vamos olhar então para 3 instruções na palavra de Deus que são extremamente úteis para pautar as nossas revisões e os nossos planejamentos para 2020. À luz desses salmos, do Salmo 37, versículos 1 a 6. Em primeiro lugar, versículos 1 e 2, a primeira dica é: tire os olhos dos maus. O texto diz, e eu usei a versão Nova Almeida atualizada, é uma versão nova que eu tenho lido, mas o texto diz para nós não nos aborrecermos e para nós não termos inveja dos maus. E é interessante que muitas vezes os crentes são tentados a acreditar que as próprias dificuldades surgiram ao longo do ano por estar fazendo alguma coisa, por estar devendo algo para Deus. Alguns até sofrem buscando na mente o que é que fez de errado. Isso é até comum, é até antigo. Lembram-se dos amigos de Jó? Jó estava numa situação muito específica diante de Deus e os amigos de Jó estavam falando: Jó, o que você fez? Você fez alguma coisa, isso deve ser pecado. E muitas vezes, meus irmãos, não tem nada a ver com isso.
E outros pensam que Deus perdeu o controle do mundo ou que Deus não se importa com o que está acontecendo aqui. Quando a gente está passando por dificuldades, e às vezes dificuldades profundas, não é? A gente pode ter a sensação de que Deus nos deixou à sorte do acaso. Parece que Deus largou o barquinho, não é? Soltou o cabo da nau, mas Deus também soltou o barco, e parece que a coisa está sem rumo. E aí a gente olha para os maus, aqueles que vivem sem Deus, e não acontece nada com eles. Eles pecam, eles roubam, a prosperidade deles às vezes é grande, e a gente olha e você está fazendo tudo direitinho à luz da palavra de Deus e as coisas não estão acontecendo. Mas o que será isso, meus irmãos? Agora, esse texto nos responde: a prosperidade do ímpio não acontece debaixo da bênção de Deus. Por um acaso que nós não sabemos explicar, o Senhor permite que os ímpios prosperem, por exemplo, que eles às vezes não passem dificuldade. Lá em casa, vocês sabem, a nossa causa, né, do apartamento e tal, e um dia eu conversando com a Tati falou assim: como será que o dono da construtora dorme sabendo que nós temos um problema desse? Eu falei para ela: dorme muito bem, porque ele é ímpio, ele não está preocupado, é um incrédulo. Então nós, meus irmãos, não podemos nos distrair com isso, deixarmos os nossos olhos fixos nessas pessoas. Essa aparente prosperidade dos ímpios, ela termina no túmulo, diz o texto. Essa felicidade, ela secará, ela murchará, são as palavras que o salmista Davi usa. Então nós precisamos lembrar que os malfeitores serão exterminados, como diz o versículo 9 que a gente não leu. Então, revise sim a sua vida, planeje sim o próximo ano, mas não olhando para a vida dos incrédulos e nem tendo esses incrédulos como referência. A nossa referência é Cristo. Por isso, agradeça a Deus por todas as bênçãos derramadas da divina mão, como cantamos aquele hino, porque elas são incontáveis. Outra coisa, aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus, você olhou para a sua vida ao longo do ano e percebeu que tem algumas coisas que não estão batendo com a palavra de Deus, simples, reconheça, se arrependa, confesse e abandone. Essa é a prática para o próximo ano. E faça os seus planos, sim, planeje, sonhe, idealize, porém, apresente tudo isso ao Senhor, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, em primeiro lugar, não olhe para trás nesse sentido, não olhe para os ímpios, não olhe para os incrédulos. Você tem que manter os seus olhos fixos em Cristo. Em segundo lugar, versículos 3 e 4 nos instrui a viver para o Senhor. E a dica então é essa: viva 2020 para o Senhor. Isso parece tão óbvio, né? Mas nós precisamos ser lembrados disso. Esses dois versículos vão mostrar para nós que a confiança e o compromisso marcam a vida do crente. A confiança e o compromisso andam juntos. E é isso que nós vamos observar. Esses dois versículos, eles falam da doutrina da fé. Versículo 3, ele associa a doutrina da fé ao serviço. Veja, fé em Deus e compromisso com a obra, ou com uma vida que glorifica a Deus. Essa é a nossa prática, ou deve ser. Olha, o antídoto contra os maus pensamentos, contra a inveja, é simples, é crer em Deus e trabalhar. Crer em Deus e servir. É aquele ditado popular que diz que mente parada é oficina
do capeta, de certa forma ele tem alguma lógica, porque a nossa mente e o nosso coração enganosos faz com que nós olhemos para os lados errados, não é? Errados. Então veja, o que você deve fazer ao longo de 2020? Crer, ter fé em Deus e trabalhar. Quando você ocupa a sua vida com o serviço, e óbvio que eu estou falando aqui de maneira ampla, não é? A sua vida cotidiana, o seu trabalho, a sua escola, a sua casa, todas as esferas da vida, o serviço na comunidade local, tudo isso deve ser com fé em Cristo para a glória do Senhor. Mas o versículo 4 também associa a doutrina da fé à oração. Eu estou passando bastante rápido por uma questão muito simples. Nós não queremos comer comida fria. A verdade, nós não podemos maquiar as coisas. Isso é uma devocional apenas. Mas enfim, importante para as nossas vidas. A doutrina da fé associada à oração. Fé em Deus e vida de oração. Veja, primeiro, fé em Deus e serviço, fé em Deus e oração. Aqueles que se deleitam no Senhor, os seus corações desejam as coisas certas. Você consegue orar corretamente quando você está cheio do Senhor, quando você se deleita nas coisas do Senhor. Veja, Tiago capítulo 4, 2 e 3 diz assim: nada tem, falando sobre as nossas preocupações, enfim, nada tem porque vocês não pedem. Horas, mas nós não estamos orando? E aí Tiago ainda completa: mas vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E aí ele explica como nós pedimos mal. Ele diz: para esbanjarem em seus prazeres. Muitas vezes as nossas orações são apenas para satisfazer os desejos do nosso coração caído. Eu estava conversando com a Tati hoje, voltando do trabalho, e a gente viu uma postagem de uma pessoa que a gente conhece, e assim, está em pecado, fazendo uma coisa errada, e na postagem estava assim: graças a Deus por isso. Eu falei: oi? Entende, meus irmãos? Porque às vezes as nossas orações, elas estão equivocadas, porque elas não estão sendo feitas no Senhor, com fé no nosso Senhor de maneira adequada. E aí, um refrão de um antigo hino que nós costumamos cantar aqui na igreja, diz assim: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Essa é a nossa prática, ou seja, crer no Senhor Jesus e ter compromisso com Ele por meio da palavra dEle. Faça isso na sua vida no próximo ano. Tenha um 2020 repleto de fé, mas em Cristo, mas tenha também um 2020 de serviço e de oração, ou seja, sendo útil ao reino e tendo intimidade com o Senhor. Em terceiro lugar e último, versículos 5 e 6. Então veja, você não olha para trás, você não olha para os ímpios, para os incrédulos, você tem um padrão de vida que é de intimidade com o Senhor, intimidade de busca e de serviço, mas isso é o que são as nossas práticas que garantem? Não, claro que não. E o versículos 5 e 6 dá uma terceira dica para nós, que é: descanse no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Despeje sobre o Senhor. O verbo aqui no hebraico, entregar, ele tem a ver com rolar. Ou seja, sabe, por exemplo, pense nós não temos aqui muito no Brasil, assim, rolo de feno que você vai empurrando, não é? Vai rolando. Mas eu pensei em outra analogia também. A criança, quando chega em casa do colégio, ela joga a mochila no sofá ou joga na cama. É assim, não é, pais? Não é? É esse jogar totalmente descansado. A lógica aqui é a confiar no Senhor, acreditando piamente
que Ele cuida de nós, e Ele cuida de nós melhor do que nós mesmos. Essa é a noção aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Troque o seu fardo com Jesus para viver um 2020 tranquilo, em meio às ansiedades, aos perigos, às dificuldades. Eu estava conversando com um irmão nosso aqui ontem e hoje, se eu não me engano, e falando sobre uma situação específica, negócios mal resolvidos por conta da outra parte, e a minha instrução para ele foi assim: olha, descansa. Ou você crê, ou a gente crê no Senhor, meus irmãos, ou a gente não crê. Não tem meio termo. E nós temos que, e a minha sugestão, orientação é que em 2020 você descanse verdadeiramente no Senhor. Teste o Senhor. Por exemplo, tem uma historinha, né, de um homem que estava pedindo carona na estrada com uma mochila bastante grande, daquelas de mochileiro, bem grande, bem pesada, e passou um caminhão e deu carona para ele, e ele foi na caçamba do caminhão. Agora, o curioso é que o motorista de repente percebeu que já estava andando há algum tempo, e esse homem estava na caçamba em pé com a mochila nas costas. E a viagem foi longa, e todo o trajeto esse homem viajou em pé com a mochila nas costas. E aí, quando chegou no destino, o caminhoneiro ficou curioso e falou: por que você não sentou, não tirou a mochila? Ele: não, porque acho que já era suficiente a carona. Meio constrangido, ele já tinha tudo ali, era só ele sentar, tirar a mochila e ser levado pelo caminhão para o seu destino. Muitas vezes nós fazemos assim, meus irmãos, a gente carrega coisas nas nossas mochilas da vida que são pesos, necessariamente não são pecados, às vezes não são pecados, mas são pesos que você carrega desnecessariamente porque você não confia no Senhor. Você quer ter a sua mochilinha ali para alguma necessidade. Se surgir alguma coisa, eu posso tirar da minha mochila as soluções para os meus problemas. Faz o que o salmista Davi diz: joga a sua mochila no Senhor, descansa, entrega a sua vida no Senhor. Traduzindo de outra forma, reconheça que Cristo governa a sua vida. Ou não? Porque nós chamamos Cristo de nosso Senhor. O que é isso, meus irmãos? Senão aquele que governa a nossa vida. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele domina a sua vida ou não? Ele é Senhor de todas as áreas da sua vida ou não? Um fato inexorável é que Deus não só cuidará de você, como também não deixará a verdadeira história em oculto. Olha para mim, olha comigo o texto. O fato é que você descansa no Senhor, e o Senhor, no dia da justiça, no dia do juízo, Cristo virá em plena glória como o sol ao meio-dia e manifestará a justiça dele. Ali será o dia da separação do joio e do trigo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar dessas doutrinas na nossa vida, mas não só na nossa mente, mas na prática. Nós precisamos praticar essas palavras. Talvez a grande dificuldade nos dias de hoje para que o crente não descanse no Senhor é porque ele tem ansiedades diversas e porque ele falta uma perspectiva futura. Veja, ansiedade, e eu não estou falando aqui de ansiedade que é tratada medicamentosamente, ok? Eu creio que ela existe e creio que o Senhor dá bons médicos e bons medicamentos para isso. Porém, parte disso ou outros tipos de ansiedade é muito relativo a nosso próprio coração. Por quê? O que é ansiedade? É trazer o futuro para o presente. Eu estou aqui no dia do Senhor cultuando a Deus, mas estou lembrando que amanhã de manhã eu tenho que pagar a conta.
horas, a conta vai ser paga no dia seguinte. Por que você está trazendo o problema para hoje? Daqui um mês vai vencer a parcela do carro e eu estou preocupado. Por quê? Nós temos essa prática equivocada de trazer o futuro para o presente. E sabe o que significa, meus irmãos? É que nós queremos ter o controle pessoal sobre tudo e sobre todos. Esse é um pecado nosso. Nós queremos controlar as coisas. A gente não entrega para o Senhor. Ou se a gente entrega, a gente segura a mochila numa alça e o Senhor na outra. A gente fica fazendo um joguinho. Só que o Senhor não faz esse jogo conosco. Outro problema da ansiedade dos nossos dias é que a gente quer as bênçãos do futuro que o Senhor diz que vão existir hoje. Nós não temos mais a perspectiva da salvação plena em Cristo. Por não pensar mais no futuro, nós perdemos, por exemplo, a perspectiva soterológica da volta de Jesus. Nós esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra. A sua cidadania, lembra, eu já preguei sobre isso, ela é dupla, mas a principal delas é a cidadania celestial. Você está caminhando para a sua verdadeira casa, aqueles que são de Cristo, porque o Senhor prepara morada para os seus. Então, em 2020, descanse no Senhor. E é engraçado, meus irmãos, que essa proposta do Senhor Jesus, ela é antiga, ela já existia no Antigo Testamento. Quando Moisés está com o povo para sair da terra do Egito para a terra prometida, quando ele se depara com o Mar Vermelho e os soldados egípcios, o exército egípcio atrás deles, Moisés fica confuso e chega para o Senhor e fala: e agora? É interessante, lá em Números, ele fala, em Êxodo, ele fala: bom, sente e veja o que eu vou fazer. O exército está atrás, Senhor. Você não está entendendo. Eu não consigo passar, porque tem água me isolando e atrás de mim tem o exército. E o Senhor fala, olha a proposta do Senhor: sente, descanse nele, observe, porque eu pelejo por vocês. É essa a lógica, meus irmãos. Nós precisamos descansar no Senhor. A proposta do Senhor é essa. Ela é simples, mas na prática muitas vezes nós nos equivocamos. E eu caminho então concluindo, dizendo, olhando dois aspectos para a nossa vida. Quanto ao ano que acaba hoje, seja grato a Deus pelas bênçãos. Esqueça dos maus, esqueça daqueles que te lesaram, esqueça aqueles que te roubaram, esqueça aqueles que estão nos noticiários e você fala, nossa, que injustiça. É injusto mesmo, coloca diante do Senhor, mas deixa que o Senhor trata disso. Abandone pecados, abandone a velha vida, deixe em 2019 as velhas práticas. Isso é o que cabe a você fazer. Então, neste final de ano, que está acontecendo agora, é essa a sua atitude: deixar para trás as coisas velhas e olhar para as novas que se aproximam no próximo ano, obviamente com os olhos fixados em Cristo. E em segundo lugar, estabeleça bons propósitos para 2020. Veja, se você tem a meta de passar em concurso, trocar de carro, comprar uma casa, passar no vestibular, mudar de país, tudo isso é bom. Não é disso que eu estou falando, ok? Tudo isso é bom e você pode ter sim esses planos, mas eu quero dizer de propósitos maiores que esses. E eu vou deixar algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, a dica que eu deixo é: grave 2 palavras para você andar com essas palavras ao longo de 2020. Confiança e compromisso. Se você quiser estabelecer um propósito amplo, divino, celestial, tem a ver com essas 2 palavras. Em 2020, eu vou ser uma pessoa confiante no Senhor e você uma pessoa comprometida com o Senhor. Por exemplo,
Confie mais. Veja, eu estou dizendo mais. Eu não estou dizendo que você não confia no Senhor. Mas a minha proposta para você e para mim é que em 2020 a gente confie mais no Senhor, porque o justo vive pela fé em Cristo. Vamos praticar isso, meus irmãos? Vamos buscar. Eu estou propondo para vocês que em 2020 nós confiemos mais no Senhor, olhando para o alto. Que 2020 você passe o 2020 inteiro olhando para o alto. Eu não estou dizendo para você ter uma vida alienada, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você experimente, aproveite, saboreie em 2020 uma vida alinhada com a agenda de Deus. Mateus 6, 32 a 34, um texto conhecido, ele diz assim: o Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam. E aí vem a orientação do Senhor: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, essa é a ordem da nossa vida. O crente arruma a vida dele nessa perspectiva. Em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes acho que a gente esquece desse texto, porque o Senhor está dizendo: me busca primeiro e eu vou fazer o resto. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É uma promessa antiga. E aí o texto diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, não sejam ansiosos, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. O reverendo Dail, que foi um dos meus tutores, ele fala: basta a cada dia os seus problemas. Então, em 2020, a proposta é: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele falar. Mas também não é só confiança, é comprometimento. Eu queria deixar esse propósito para você pôr na sua agenda de 2020. Comprometa-se mais. Volto a dizer, não estou questionando o comprometimento, dizendo que ninguém é comprometido. Eu estou propondo que você se compromete mais em 2020. Vou dar 3 áreas para você avaliar na sua vida. Em primeiro lugar, comprometa-se com o crescimento da sua fé. Orar mais. Tenha uma agenda de oração. Pratica isso. Escreve uma agendinha de oração. Eu vou me dedicar a orar por fulano, por Beltrano, por Ciclano. Eu vou orar por tal causa. Não entra pesado. Se você não faz isso com constância, começa leve, mas faça. Leia a Bíblia. Se comprometa a ler a Bíblia, a ler bons livros, a estudar. Eu vou provocar você, sim. Se comprometa em 2020 a vir para a escola bíblica dominical. Nós estamos trabalhando para melhorar ainda mais, mas isso não depende apenas de nós. Precisa do seu compromisso. E eu estou falando, e você que é de outra igreja, faça isso na sua comunidade local também. Outra coisa, comprometa-se a cultuar regularmente. O culto ao Senhor, dominical, público, coletivo, ele é uma bênção para a sua vida, além de ser uma instrução do Senhor. Mas não é só uma ordem vazia do Senhor. Não, ela é rica de bênção na sua vida. Exercite a comunhão dos santos em 2020. Promova encontros, refeições, conversas, visitas, cinemas juntos. Façam coisas com o povo de Deus. Esse é um mecanismo que o Senhor estabeleceu. E eu estou dando só alguns exemplos. Outra coisa, comprometa-se com a sua igreja local, seja aqui a capital ou outra. Gaste os seus dons e talentos na igreja local. Seja voluntarioso. Não fique esperando as pessoas te procurar. O reverendo Ricardo Barbosa uma vez falou uma coisa que marcou minha vida. Ele falou: eu não conheço, ao longo do longo ministério dele, eu não conheço nenhuma igreja que rachou porque todos os membros queriam trabalhar.
Ah, pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou querendo muito trabalhar e não tenho o que fazer. Eu nunca vi isso também. Seja voluntarioso, assuma um trabalho, assuma uma frente de serviço. Seja fiel no sustento financeiro. E isso para nós aqui, um parênteses especial para a capital, é muito importante, porque 2020 é um ano que nós estamos sonhando com a organização. E isso só vai acontecer, obviamente é o Senhor que vai fazer isso, mas Ele vai usar você para fazer isso. E por último, comprometa-se mais com a expansão do reino. Peça para Deus avivar, eu vou sugerir algumas orações. Peça para Deus avivar a sua vida e te dar ousadia para anunciar o Evangelho. Arrisca isso. Eu estou te provocando. Vamos arriscar fazendo uma oração. Claro que você não precisa me dizer nem dizer para ninguém, mas orar ao Senhor: Senhor, eu quero evangelizar no próximo ano. Eu quero. Outra coisa, peça para Deus abrir seus olhos para as pessoas que estão no seu caminho, para que você possa evangelizar e que essas pessoas depois sejam levadas ao Senhor e você seja um discipulador dela. Eu falei isso domingo no culto e eu repito mais uma vez. Eu estou nesse pacote, tá? Eu também penso sobre isso para a minha vida e eu quero mais para a minha vida para 2020. Mas quem foi a pessoa que você discipulou em 2019? Nós temos um caso aqui na igreja, eu gosto de citar, um caso já com alguns anos, é bem verdade, mas na juventude, pós-adolescência, Azaf discipulou Bruno, e hoje os dois estão aqui servindo a igreja, os dois membros da mesa administrativa. Cara, quando eu olho para isso, eu falo: que bênção, fruto de um discipulado. Que tal isso? Que tal um discípulo seu no final de dezembro já está servindo ao Senhor aqui na igreja? Alguém que não conhecia Cristo, no final do ano já está inflamado para servir ao Senhor. E por último, peça para Deus um coração missionário, que é uma ideia mais ampla. Isso começa com o seu envolvimento pessoal. Você deve estar envolvido nisso. Por exemplo, com plantação de igreja não significa que seja apenas a nossa. Com tribos urbanas, tem muitas coisas para acontecer no nosso país. Com missões transculturais. Uma das minhas orações tem sido atendida, né? Há muito tempo eu peço isso ao Senhor. Esse ano o Azaf foi para o seminário, era uma oração minha antiga: Senhor, levanta a gente do nosso meio. Eu estou pedindo a Deus para as pessoas que vão sair do país, tipo Marina e Marcel, que sejam... Meu desejo, a minha oração tem sido: Senhor, se o Senhor vai levá-los mesmo para o Canadá, não leva para trabalhar não, leva para eles serem agentes do Senhor lá naquele país de incrédulos. Essa é a nossa visão. Você tem que estar envolvido com isso. Então, não quer dizer que você não vai fazer mais nada em 2020. Eu vou viver só para a igreja. Não estou falando isso. A ideia é: tenha uma vida pautada pela agenda do Pai, do Filho e do Espírito, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que todos tenham um excelente 2020 na presença de Jesus, vivendo para a glória dele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta palavra desafiadora para as nossas vidas, e reconhecemos que só podemos praticar tudo isso se o Senhor mesmo nos mover. Mas sabemos que o Senhor está nos movendo. Muitas vezes nós somos empecilhos para nosso próprio bem-estar espiritual, para o crescimento do Teu reino, para os serviços na igreja. Então que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração mais confiante no Senhor. Ao longo de 2020 e ao final de 2020, que a nossa retrospectiva seja: crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, louvor e glória. Que seja assim em 2020. Amém.